Bom, então eu agora vou passar então a apresentar os nossos dois convidados de hoje, são dois amigos já de longa data, né? O Kleber Petan, que eu não vi há muitos anos, né? Tive um contato comum, e o Ricardo Cerveira, né? Peço para eles que eles abram a câmera, não sei se eles têm que vir para a reunião, se eles estão aqui já, não vejo, eu ouvi eles falar. Estamos aqui, sim. Pelo menos eu estou. Tá bom, você está na sala, né? Que eu preciso ver. É que é muita gente. É muita gente, eu não sei que tem as salas, né? Boa tarde a todas e a todos. Também estou aqui. Beleza. Tá o Kleber eu vi ele aqui agora, apareceu aqui. Então, gente, eles já foram apresentados o mini currículo deles lá no convite, né, no invite. Agradecemos aqui mais uma vez a participação de todos vocês. E eu vou pedir, então, Kleber, que você só resume a sua apresentação, pode abrir ela. Importante, tá, gente? Está sendo gravado, como eu falei, as apresentações em PDF, né, e mais algum material que o Kleber disponibilizou e o que o Ricardo eventualmente disponibilize, eles serão depois enviados para vocês, tá? Pela coordenação. Agradeço desde já aos coordenadores estaduais que estão aqui, nós estamos com 20 e poucas pessoas, pelo menos foram inscritas como coordenadores estaduais, e aquilo, isso faz parte daquela preocupação nossa de estar sempre... A educação continuada, né? A educação a gente sabe que não pode parar, então a nossa ideia, minha e do Vitor, sim, o Vitor Ferreira, que muitos também já conhecem, ele é o coordenador pela unidade de competitividade do SEBRAE e eu sou da unidade de inovação. Nós dividimos a coordenação aqui do Ali Rural, ele está de férias, né, férias compulsórias, ele tirar, desagradável, né, tirar férias agora na época da Copa, mas ele então está de férias e coube a mim então conduzir e fazer a mediação lá. Então, sem mais delongas, vamos lá, eu vou passar para o Kleber Petan, que eles estão lá. Podem fechar a câmera, todos vocês, para efeito, né, de questão de transmissão, conexão facilita mais. O Kleber, então, vai compartilhar essa apresentação dele, que depois eu vou enviar, então, aos gestores SEBRAE enfim, todos poderão dar. Ao final, depois, o Ricardo Cerveira, que irá fazer a apresentação. Eu vou estar olhando aqui no chat eventuais perguntas que surjam para fazer essa mediação, e depois, obviamente, a gente vai abrir o microfone, depois dos dois apresentarem tudo, o espaço para interação de vocês. Tá bom? Pelo chat, se preferirem, ou aqui mesmo, ao vivo e a cores, tá bom? Kleber, vai lá, cara. Obrigadão, então, mais uma vez. E passo para você. Não está disponibilizado, ativo, eu abri a apresentação aqui. Ah, tá, eu vou... Eu não estou como apresentador aqui. Ah, entendi. Então eu compartilho aqui, você então, tá bom? Estou com ela aqui já aberta. É a mesma coisa depois para o Ricardo. Faça um slide, viu? Você prefere o PowerPoint, né? O PowerPoint. Ah, então tá bom. Então espera um pouquinho só. Bom dia, eu vou iniciando aqui. Bom dia a todas e a todos. Agradeço bastante o convite do Enio e dos demais profissionais do SEBRAE em nos convidar para essa apresentação, para esse trabalho. E esse trabalho é a proposta, como a gente vem discutindo com o Ali, né, com o Ali Rural. A gente está num momento de transformação no mundo rural, uma transformação digital que vem acelerada, principalmente depois do Covid. Por isso que o título aqui da minha fala vai ser Tendência e Desafios do Extensionismo pós-Covid-19 no mundo rural, né? Nós estamos trabalhando já com as ferramentas e serviços digitais, né, para várias funções na atividade, na agricultura, para pequena produção, agricultura familiar, pequenos agricultores, pescadores artesanais. Então, a gente nota que já a conexão, apesar de ser ruim, né, em vários pontos do país, aonde se consegue um mínimo de conexão, consegue-se ter a comunicação. E isso, comunicação é a base do extensionismo rural, é a base da assistência técnica, né? Potencializando, assim, muito o trabalho da extensionista, do extensionista. Tá? Então,
Esse trabalho que eu vou apresentar, ele foi feito há um ano atrás, exatamente em novembro, né? Um estudo solicitado pela FAO Roma, aqui para a América Latina, né? Os países todos da América Latina e Brasil, tendo como objetivando identificar experiências no Brasil e no exterior, a nível da América Latina, que a assistência técnica e extensão rural vinham trabalhando com ferramentas ou iniciativas na tecnologia da informação, como inovação no meio rural, principalmente a nível de orientação técnica, agendamento de reuniões, explicação de alguma prática, como poda, desbrota, né, de uma fruteira ou de um tomate, um tomateiro, por exemplo, né? Então, isso é oferecido aos agricultores, para quem tem acesso, por meio do YouTube, por meio do Instagram, por meio do Facebook. São várias as plataformas que existem, né? Então, e quando entrou a Covid, lá em 2019, a gente observou no mundo rural uma aceleração de técnicos, técnicas, agricultores, agricultoras, se valendo mais do uso dessas ferramentas. Por isso, né, que a gente trabalhou isso, foi a nível da América Latina e Brasil. Pode passar mais uma, por favor? A outra. Aí. Então, esse trabalho, né, como eu estava falando, ele vem nesse contexto de uma transformação digital que ganha força tanto no mundo urbano, como a gente nota aí, até a política, ela entrou nessa questão, né, do uso das ferramentas para formar grupos, clusters de articulação política. A gente viu muito isso nesses últimos anos, aqui, principalmente na eleição, e no mundo rural não é diferente. E isso está dentro de um contexto chamado, na inovação, de transformação digital. Então, aqui nós não vamos defender que o uso da ATER digital para pequenos agricultores, a agricultura familiar, não é a defesa, é um estudo feito mostrando a realidade. E a realidade é que esses agricultores, à medida que eles vão tendo equipamento, conexão, conectividade, sistemas, eles acabam utilizando essas ferramentas e tendo benefícios, tanto na produção, orientação técnica, quanto na comercialização, abrindo novos mercados, né, e se conectando. No contexto brasileiro, isso está dentro da agricultura 4.0 e da extensão rural 7.0. Em outro momento, a gente pode discutir mais sobre esses pontos, né, como está sendo discutido isso no Brasil. Aonde a incorporação das TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação, eu vou falar muito isso, TIC, tecnologia da informação e comunicação, ela se incorpora nos processos de produção agropecuária e nos serviços de ATER, na prestação de serviços de ATER. Tá? Então, é nesse contexto que o serviço de ATER é chamado para se posicionar. Como que os extensionistas, como que vai ser dado a orientação técnica, comercial, produtiva, né, nesse contexto, diferente de quando a extensão rural surgiu há 70 anos atrás, aí, que era necessário o extensionista ou a extensionista ir pessoalmente em cada agricultor, passar uma informação, dar uma orientação técnica e ter as reuniões. Então, é nesse contexto que a gente vai estar trazendo aqui de que forma essas TICs estão influenciando nesses serviços, que são os desafios que nós enfrentamos a nível mundial e, principalmente, aqui eu vou dar o foco a nível nacional no nosso país, como está ocorrendo aí. A próxima, por favor, pode pular. Aí. Então, esse trabalho, como eu falei, ele foi um trabalho para a FAO, que a gente analisou o processo de transformação digital, lá no auge da pandemia, né? Ele propõe alguns referenciais teóricos para ser discutido a nível de Brasil, América Latina e outros continentes, esse trabalho internacional também, e ele sistematiza aqui a grande
interessante desse trabalho foi que nós pegamos todos esses referenciais a partir de experiências concretas, né, de 17 instituições que já estavam executando, utilizando essas ferramentas digitais e plataformas para oferecer seus serviços. Tá? Eu passei para o Enio, ele vai passar para vocês, né? Depois ele veio aí com uma forma. Esse trabalho na íntegra, os produtos, a parte das experiências, em detalhes, né, para vocês verem, acessarem aí alguns sites, links, aplicativos dessas experiências que a gente estudou. O próximo, por favor. Aí. Então, são 17 experiências, mais uma, pode bater. Pronto. Então, e é na América Latina e Caribe, que são os casos da Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica e Peru, e algumas instituições não governamentais aqui no Brasil, no Nordeste, no Norte, algumas empresas públicas de ATER, alguns institutos também que oferecem serviços de assistência técnica. Tá? Então, esse é o conjunto. De 38 experiências, nós selecionamos essas 17 para fazer os estudos de caso. Então, tudo que eu apresentar aqui para frente é o que nós vimos em comum, né, nessas 17 experiências e que nos acena, nos aponta os desafios e as oportunidades para se trabalhar com o extensionismo rural. O próximo, por favor. Bom, então, o que a gente nota a nível mundial? Uma aceleração do processo da transformação digital. Isso ocorre no nosso dia a dia, quando a gente pede um serviço de delivery para alimentação, entregar um presente para uma pessoa distante, né? Nós estamos todos conectados nesse processo. Queira ou não, concorde ou discorde, faça com bom humor ou mau humor, né? A gente tem que ter aplicativos de banco, passar PIX, isso tudo já está incorporando nos nossos dias, e aí que entra essa transformação digital que a gente está conversando aqui. E no rural acontecem as mesmas coisas, né? E tem pessoas que têm mais resistência a entrar nesse novo ambiente e outras são mais dinâmicas, elas são mais aventureiras, acabam entrando rapidamente, né? Isso não é vantagem, pode ser que ela tenha tropeços aí, em cair em fake news, em cair em problemas aí de acesso a dados, né? Então, nós estamos nesse momento, numa fase de transição, onde essa estrada está toda cheia de poeira, nós não temos ainda, claro, o que é muito bom, o que é pouco prático, né? Então, nós estamos testando várias iniciativas de ofertar os serviços de extensão rural, tá certo? Tanto as empresas de ATER para eles mesmos, quanto as empresas públicas, né? Que fazem esse serviço a nível macro, a nível mais estadual. Então, está todo mundo nesse processo, né? Baseado na transformação. E essa transformação digital, ela se ancora em pessoas, processos e tecnologias. Também abre outra discussão muito forte para ser feita. Pessoas, somos nós, aventureiros ou resistentes à inovação tecnológica. Processos é o que vem, né? O fluxo das informações, o fluxo de dados, como que se usa isso. E a tecnologia, basicamente, são os equipamentos, são agora o 5G entrando no país, o 4G, o 3G, as antenas de distribuição, né? E todo isso conjunto. Então, é esse conjunto que a gente tem que analisar, tá, ok? E que isso é complexo num país de dimensão continental como é o Brasil, onde a gente tem diferenças gritantes, tanto do norte, na região do norte, até a região sul, passando por todo o centro-oeste, nordeste, sudeste, tudo isso aí, há uma diferença grande, mesmo quanto dentro de um próprio estado, que nós temos uma área, em todos os estados, muito bem conectado, com uma excelente infraestrutura de tecnologia, de transmissão de dados, e, de repente, num município vizinho, numa serra ou num vale, a gente não tem acesso a nada, né? Então, o produtor tem que subir num morro, tem que subir num barranco, para poder ter acesso a alguma conexão aí para receber as informações ou enviar. Então, nós estamos, nesse momento, também
a nível nacional. O próximo, por favor, vou fechar. Então, a nível de competitividade digital... Isso. Então, tem uma pesquisa que eu vou apresentar para vocês aqui, que mapeou toda essa interação física, comunicações, trocas sociais e políticas, comércio, entretenimento, tudo a nível mundial, e classificou em 4 grandes zonas os países. Então, tem países em destaque, países em estagnação, países que interromperam o processo do desenvolvimento tecnológico e países em algum cuidado. Tá? Então, o próximo, por favor. Esse é o conceito. Então, os países em destaque são celeiros digitais. Então, é Singapura, Nova Zelândia, os países nórdicos, ali, esses países mais assim, que usam a tecnologia da informação, a internet. Ela é uma política pública, para vocês terem ideia, na Nova Zelândia. Eles consideram que o acesso à internet traz o desenvolvimento. Então, o governo oferece de graça uma banda, um sinal mínimo para que todos os cidadãs eles tenham acesso. Então, virou até política pública, que é o caso aí da Nova Zelândia, assim, na Singapura, né? Além do que tem muito investimento na produção, desenvolvimento de software, tecnologias. Os países estagnados é aqueles que tiveram um grande avanço, porém deram alguma parada, que é a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia. Os países que interromperam esse processo, né, é mais ou menos ali, somos nós, aí, o BRICS, aí, a China, a Malásia, que teve uma interrupção do desenvolvimento. E os países em cuidado é que começaram muito devagar e ainda estão muito aquém do mínimo necessário para as demandas que nós temos hoje. Então, e o Brasil, nós estamos numa zona intermediária entre interrupção e cuidados. Ok? O próximo, por favor. Dá um aí. Não, volta. Aí. Então, aí, o pessoal, tá vendo? Volta um para frente. Aí. A sinalização do Brasil, ele está nesse trânsito de cuidado para interrupção. O lado bom é o lado acima do gráfico, né? Onde a esquerda é estagnado, a direita é o destaque. Nós estamos saindo do cuidado e, se nós não tivermos cuidado, a gente desce para a interrupção, que é negativo, ou pode subir para o lado esquerdo, estagnação, lado direito, destaque. Então, a nível nacional, quando nós acompanhamos os trabalhos do Ministério de Ciência e Tecnologia, das telecomunicações, das grandes empresas de distribuição e sinais, né, que são as companhias aí telefônicas, aí, TIM, Vivo, e todas essas aí, né, que tem, é isso que é discutido. E aqui entra também tanto o processo da infraestrutura quanto o nosso do usuário e a oferta desses serviços. Né? O próximo... O próximo, N. Mais um. Pronto. Então, não, volta um. Eu me perdi no seu aí. Volta. Aí. Então, esse aqui, depois vocês leem com atenção, é aquela descrição que eu falei, o que é um país em destaque, estagnação, interrupção, cuidado, e em vermelho eu coloquei a situação do Brasil, né, que nós estamos aguardando bastante a 5G, porque vai fazer uma transformação muito grande mesmo em nossas vidas, porque não é simplesmente dados que vai ser transmitido, né? Muita coisa aí sai do que nós estamos fazendo ainda analógico e cai para o digital. Então, isso tem uma transformação muito grande no mundo rural, impactando aí o nosso dia a dia, quer seja com uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, um pequeno agricultor, um agricultor familiar. Isso vai trazer, sim, algum impacto. É isso que nós temos que estar prevenidos aqui para poder trabalhar com isso e não deixar que esses grupos, né, de produção, esses grupos sociais, sejam excluídos do processo da produção e da produção agrícola e da vida do mundo rural. O próximo, Enio. Então, a transformação, o desafio
dos serviços de ATER, então, né, ele é oferecer orientação técnica de qualidade, incluindo essas inovações. Esse é o nosso desafio enquanto técnicos e técnicas, né? A gente tem que estar muito bem antenado nisso para poder a gente saber trabalhar com isso para oferecer nosso serviço como prestador de serviço para um agricultor, produtor de leite, produtor de hortaliças, né? Ou mesmo sendo um agricultor para receber essas informações, essas inovações. Tá? Então, algumas das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação, já fazem parte do cotidiano dos agricultores e impactam na sua produção. Então, é o WhatsApp, o Facebook, que eles utilizam até para questões sociais, como igreja, festas, organização. O mercado entrou muito por esse meio, né, oferecendo compra, venda, oferecendo insumos ou querendo comprar mercadoria, produto produzido. Então, isso, bem ou mal, está impactando e nós estamos nesse contexto aí. O próximo, por favor. Então, assim, nesse contexto, né, o serviço de ATER digital, deve ser entendido como o atendimento realizado de forma presencial ou à distância. Nós temos que ter o cuidado de combinar os conhecimentos locais, regionais, científicos, e ter as ferramentas, né, das TICs como potenciais de incluir esses agricultores, incluir os técnicos, e não excluí-los, porque o risco que nós vamos ter de exclusão é muito grande, ainda mais quando entrar 5G, porque a mudança vai ser muito forte, o impacto vai ser maior. Então, nós, como técnicos, né, independente do local que nós estamos aí nesse setor, né, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar que se exclua. Então, como foi pedido aqui pelo Enio, né, um e-mail pode ser complicado para o agricultor, mas, de repente, a filha dele, o filho, o cunhado, o vizinho tem um e-mail. E, sem esse e-mail, a gente pode excluir esse agricultor de um serviço de assistência técnica, um serviço de comercialização. Então, a gente tem que ter muita consciência, enquanto técnico, né, para a gente não excluir essas pessoas, porque o sistema já chegou, já veio, e ele é forte. Né? As atividades produtivas e comerciais vão estar todas baseadas nele a partir de um certo ponto. O próximo, por favor. Então, a ATER digital, ela deve qualificar e potencializar as ações de ATER. A gente não deve confundir e nem deve substituir o serviço de visita ao produtor, atendimento presencial, por um serviço exclusivamente virtual, daqueles que você fez análise de solo, responde 1, daí ele clica 1, você comprou o insumo, digite 2. Não é isso que a gente está falando na ATER digital. A gente está falando na ATER digital, onde um técnico ou uma técnica visita o produtor, faz atendimento presencial e, quando esse técnico está longe do produtor, ele continua mantendo a informação, enviando arquivos, links, filmes, vídeos, para facilitar as práticas de manejo de animais, práticas de manejo de uma cultura, de uma pulverização, de uma poda. Então, é nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado com o que é um serviço virtual. Não é substituir o serviço presencial, mas sim saber utilizá-los como ferramenta para potencializar aquilo que é feito de forma presencial. O próximo, por favor. Tá, então, a ATER digital, ele tem que estar... 10 minutos, tá, Kleber? 10 minutos. Obrigado. Ancorado aí nos princípios da sustentabilidade, de equidade, inclusão, nas questões sociais, ambientais, né? As empresas estão muito falando hoje do ESG, que é Environmental, Social and Governance, e para nós aqui é social, ambiental, nas nossas práticas, protocolos. Aí isso é muito importante. Depois nós vamos ter a apresentação do Instituto Biosistêmico, que foi uma das empresas estudadas aqui nesse contexto. Ele vai apresentar na prática, né, o que eu estou falando aqui de uma forma prática. Fortalecer os agricultores, gerar emprego, renda,
e colaborar com um diálogo respeitoso entre a produção cultural, tradicional e o saber acadêmico. Então, a gente sabendo utilizar essas informações, a gente pode oferecer para um consumidor urbano, por meio de um QR Code, de um código, né, a localização da propriedade, como esse produtor ele faz a poda, como ele faz o plantio, como ele faz a classificação e seleção das suas frutas. E, do outro lado, tem o consumidor que gosta de acompanhar isso e nunca pôde ir numa propriedade rural, por qualquer que seja o motivo, né? Então, a gente tem que aproveitar isso, tem que saber usar essas ferramentas. Eu não sei quem no grupo aqui já olhou no TikTok, no Instagram, aqueles agricultores jovens que mostram o dia a dia deles, acordando, indo ordenhar o animal, o outro lá mostrando como que faz um preparo de solo. Isso tudo, por mais bobo, o que esse cara está falando aí, né? Não é um serviço, mas nós temos que saber aproveitar essas ferramentas, né? Porque elas estão aí mesmo, né? E de forma organizada, que a gente possa utilizar no nosso trabalho do dia a dia. Agora, o próximo, por favor. Próximo ano. Olha, ele. O próximo aqui está assim, os desafios, né? Potencialidades e desafios. Eu vou também falar de forma bem resumida, depois vocês podem ler nos materiais que eu disponibilizei para vocês. Primeiro, a internet. Então, não há dúvida que a internet ela abre campos e oportunidades para tudo aí. O problema o problema que aparece cá em cima de conectividade, de infraestrutura, aí é outra questão. Mas a internet em si, ela tem todas essas vantagens aí, acesso à informação, formação continuada à distância para agricultores e comunidades rurais, amplia o conhecimento. Então, quem de nós aqui, né, desse grupo todo, quem que não acabou entrando, seguindo aí um influenciador, uma influenciadora, aí, qualquer que seja o assunto, aprendeu alguma coisa, né? Nós temos que tomar cuidado com a origem dessa informação. Então, isso que a gente trabalha muito com um grupo de técnicos e produtores, para eles saberem a origem dessa informação, e não ficar aberto aí para qualquer influenciador, influenciadora que orienta, que fala qualquer coisa. Então, a tecnologia, a internet é boa. O que nós temos que cuidar é da proteção do conteúdo que vai ser transmitido. Tá? Tem muitos aplicativos, muito trabalho feito no sentido de gestão da propriedade, comercialização, facilitar a comunicação entre os atores das cadeias produtivas para fazer planejamento de plantio para a próxima safra, de colheita, fornecimento para o mercado, frete, logística. Então, tem muitas experiências que vocês vão ver no que eu mandei para vocês, um anexo, né, das 17 experiências. E lá tem os aplicativos, os endereços, os links. Vocês podem entrar lá e tomarem mais conhecimento disso, dessa parte bem prática. O próximo, Enio. O próximo slide aqui, a gente trata da importância do acesso para as mulheres e para os jovens. Nessas experiências dos 17 estudos que a gente fez, volta. Aí, esse das mulheres, né? Dá mais um, Enio, eu estou resumindo. Não, para frente. Outro, aí, para aí. Então, assim, os jovens e as mulheres que foram destaque nessas pesquisas, porque os homens são mais resistentes à inovação. E as mulheres e os jovens, eles acabaram sendo mais abertos a acessar a internet e as ferramentas, né? E por meio dos jovens e das mulheres, acaba que a gente consegue conectar a família às informações. Então, um extensionista pede para o homem o e-mail, ele não tem, mas o filho dele tem, a mulher pode ser que tenha, tá certo? Então, pega o e-mail do filho, passa as informações para o filho. Dessa forma, a jovem ou o jovem, ele começa a se conectar na relação entre o extensionista e o pai, e começa a levar as informações, começa a se interessar pela propriedade, pela produção, pelas dificuldades. Então, a gente viu no trabalho, que depois vocês vão ver com mais
propriedade, com mais tempo, o empoderamento das mulheres dentro da família, dentro do espaço que ela ocupa, né, numa família produtora rural, né, ela começa a assumir um espaço mais de gestão, justamente por ter esse contato, né, com a internet. E os jovens, né, está muito aberto aí para desafios e coisas mais arrojadas. O próximo, a acessibilidade digital no meio rural brasileiro. O maior desafio para nós aqui no Brasil, primeiro, é o acesso à internet. Ela é muito cara. Ela não é uma política pública, ela é paga. É um serviço muito caro, uma qualidade baixa da oferta do serviço. O segundo ponto são os aparelhos. Não adianta ter uma internet rápida, qualificada, a empresa de assistência técnica oferecer um filme, um arquivo digital com qualidade, muito pesado, vamos transformar assim, se o aparelho do produtor é antigo. Ele ainda é um Android ou um outro sistema aí, não atualizado. Então, é esse outro ponto também. Além do acesso à internet, o aparelho. E cada vez mais que evolui a tecnologia da informação, exige que a gente atualize nossos aparelhos para poder ter acesso. Então, isso tudo acaba excluindo com facilidade muitos agricultores. E é isso que é o cuidado que nós temos que ter. Acessar outros tipos de aparelhos, menos individualizados. Isso a gente viu como estratégia que muitas cooperativas, do Nordeste principalmente, que trabalham com agricultores muito pobres, que nem têm um aparelho individual, mas eles usam da cooperativa, usam da associação, aí por meio de notebook, desktop, tablets, na própria igreja, né? Sindicatos, ONGs. Então, assim, a gente tem que pensar que, enquanto o agricultor não tem condições de ter o seu aparelho individual, foi identificado nesse trabalho alternativas coletivas, comunitárias, né? Então, isso é importante, que acaba não deixando o agricultor excluído desse processo. O próximo, por favor. Aqui são dados importantes, que a conectividade no meio rural aumentou 25% durante o período de isolamento, durante a Covid. 57% da população da América Latina está conectada. Então, falta muita gente ainda, né? Mas existe 57%. Né? No caso do Brasil, também, nesse período da pandemia, aumentou a conectividade e escancarou, assim, abriu muito a desigualdade. Se a gente já conhece uma desigualdade social, educacional, de saúde entre as nossas populações, o meio que a gente vive, agora existe essa desigualdade digital, que ela tem que ser considerada e é papel nosso descobrir, tentar incluir essas pessoas para que eles não se percam nesse momento de transformação digital, que é o que eu falei desde o começo. Né? O acesso no digital no meio rural, um trabalho feito pela USP, né, em 2021, na realidade brasileira, isso é ainda pior. Além de faltar o acesso da internet, prejudica as comunidades rurais mais distantes. E aproximadamente 5 milhões de propriedades rurais, ou seja, 70% delas, não possuem conectividade. Então, isso tudo mostra caminhos para se organizar políticas públicas, organizar trabalhos da forma coletiva, né, de cooperativas, associações, na hora de se pedir algum recurso que venha do governo estadual, federal, municipal. Né? Outro, por favor. Está acabando. O outro ponto, o Ministério da Agricultura mapeou que nós precisamos hoje 19.500 antenas para cobrir o nosso país. Nós só temos 4.400, que cobre 24%. Então, quando a gente for trabalhar nessa área, é importante estar buscando recursos não só no meio rural, no Ministério da Agricultura. Tem muito recurso no Ministério da Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio, né? Que é para acessibilidade. Lá não esclarece e nem define se é rural ou urbano. Então, se a gente quer incluir os agricultores dentro desse processo, a gente tem que buscar novas fontes de financiamento. A gente está vendo aqui que a participação brasileira na COP27, os países
nórdicos abrindo, vão mandar recursos para cá. Uma parte daqueles recursos não é simplesmente para a questão florestal ou questão ambiental. Uma parte daqueles recursos é para a conectividade das comunidades ribeirinhas, das comunidades, né, que estão desassistidas nesse meio. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso e abrir a nossa cabeça enquanto técnico e técnica, que a gente tem que buscar recursos também para a conectividade digital. Aqui está dizendo 3G e 4G, existe já no Brasil, em algumas regiões, ainda é baixa cobertura, não está bom ainda, e que a expectativa é o 5G, a entrada do 5G. Só que é o seguinte, se no 3G e 4G já existe uma exclusão, no 5G a exclusão vai ser mais forte ainda, mas ela vai entrar. Então, cabe a nós, técnicos e técnicas, né, já pensar também como é que a gente não permite a exclusão desses agricultores, desses grupos, comunidades que vão estar submetidas, né, a essa condição de comunicação. Então, próximo, por favor, já. As ferramentas digitais, né? Para o serviço de ATER, mais especificamente, naqueles trabalhos que eu falei para vocês, que está disponível, né? O Sebrae vai disponibilizar para vocês. Então, podcasts é ótimo. Então, tem muita experiência da Caatinga, lá no Cerrado, de uma ONG. Eles gravam podcasts, como preparar o solo, como fazer uma adubação de um arroz, como o feijão magaçar, como fazer a separação da semente, como que faz um cuidado para não ter mamite no da vaca leiteira. E esse podcast ele fica gravado. É um áudiozinho, 3 minutos, 5 minutos, que é gravado e o agricultor acessa o dia, a hora que ele quer. Ele manda para o amigo, para o vizinho, para o irmão, para o filho. Então, assim, o podcast, eu aprendi aqui nesse trabalho, ele é muito forte, muito rico. E eu pergunto para vocês que estão aqui com a gente, né? Quem de vocês já frequenta, tem algum podcast, segue alguém, algum canal de podcast? Então, eu oriento, eu sugiro que descubra o que é o podcast, né? Dentro das várias opções que existem aí, lá no Spotify e outros streamings, né? Vocês vão ver que aquilo pode ser muito bem utilizado com os agricultores, qualquer grau, nível de agricultor, porque ele é uma reprodução oral, ele é leve, ele não precisa de um equipamento sofisticado, porque ele é só oral, não tem imagem. E do outro lado, existe as imagens, que é o WhatsApp, Telegram, o TikTok, ou os filmes, YouTube e outras formas, né? Então, isso tudo aqui que a gente está nesse slide, né, apresentado, ele está em detalhes nesse trabalho que vou deixar com vocês, e o Ricardo, daqui a pouquinho, vai entrar com mais foco, né, dando a parte prática disso, né? Pode outro, por favor? 2 minutos, tá? Tá, estou acabando. O próximo. Bom, então aqui é importante. A utilização das ferramentas digitais, a gente viu vários desafios. E que tem os desafios para a prestação de serviço da terra. A nível das famílias agricultoras, que é o que a gente falou e sempre coloca a culpa nos agricultores e agricultoras, que não querem usar, não sabem usar, não tem recurso, não tem conexão. Esse é um nível que nós temos que trabalhar. O outro nível identificado também, nesse conjunto analisado de 17 empresas, entre elas, grandes empresas de ATER do Brasil, pública, né? Algumas Emateres fortes de nosso país, com institutos, né? É o problema a nível do técnico ou da técnica. Eu me incluo aí, né? Eu não sei usar todo o potencial que uma ferramenta dessa oferece, tá? Então, tem que haver cursos, treinamentos para nós também, extensionistas. E também ao nível das políticas públicas, que aí é onde, né, os gestores e gestoras públicas deverão aprender também como elaborar políticas públicas que não sejam só para comprar insumos, para facilitar ou melhorar uma comercialização, e sim ampliar o acesso tanto a conexão quanto das ferramentas digitais e equipamentos. O próximo, Daniel? O próximo pode virar. Então, assim, a conclusão aí, desses 17 experiências analisadas, apontam para uma transformação de uma ATER presencial para a construção de uma ATER digital.
E isso precisa de um novo olhar, de uma abertura nossa para entender como se faz isso, tendo sempre o cuidado para a gente encontrar formas de incluir aquelas comunidades, agricultores, agricultoras e também técnicos e técnicas, porque muitos dos nossos colegas acabarão ficando fora desse contexto, não acompanharão mais o trabalho do Serviço da Terra. Então, ele pode ser um excelente extensionista rural, presencial, mas quando precisa passar um arquivo, um PDF, identificar algum filminho de 3 minutos, 2 minutos, que explique uma prática de fertirrigação, uma prática de adubação de cobertura, uma prática de uso de manejo de adubo verde, esse nosso colega não consegue descobrir isso onde tem, nesse mundo que existe aqui no TikTok, no Instagram, no Facebook, né? no YouTube. Então, a gente também tem que estar envolvido nesse trabalho de aprimoramento e aprendizado. O próximo, que já. Bom, então aqui a gente finaliza que os seguintes pontos merecem mais discussão. Primeiro, as ferramentas digitais podem potencializar a terra, mas não substituem os profissionais de seu trabalho presencial e do dia a dia. A capacitação para os usos das ferramentas digitais, ela deve ser familiar, deve ser ampliada, oferecida a nós, extensionistas, produtores e suas famílias. A cooperação internacional ou as políticas públicas, né, através de projetos, pode contribuir expressivamente para facilitar e alavancar essas experiências. Então, assim, aqui eu finalizo. Pode o próximo, Kenny? O próximo. Então, eu agradeço aqui, eu já passei alguns minutos e vou deixar a oportunidade agora para o Ricardo estar continuando. Aí eu fico aberto, né, no momento correto aí, Kenny, a gente fica aberto a conversar, responder as dúvidas, inquietações aí que foram provocadas na minha apresentação. Agradeço a todos e a todas. Obrigado. Ok, Kleber, obrigado você. Eu vou agora em seguida, eu depois é que vou ter tempo, tá, gente, de olhar o chat e as perguntas todas, agora não dá. Vou passar imediatamente pode fechar a câmera, Kleber, e passar para o Ricardo Cerveira. Ricardo, eu também eu vou ter que passar, você não mandou PowerPoint, só o PDF, né? Mas eu passo ele aqui. Seu microfone. Põe o PowerPoint. Ah, você mandou PowerPoint? Eu tinha Não, visto o PDF. Tá bom, espera um pouquinho só, a gente já vai lá. O PDF é bom para encaminhar, porque o PowerPoint tem vídeo, né? Ele fica pesado para mandar. Tá bom, espera só um pouquinho então que eu vou. Mandou depois. Estou abrindo aqui, gente. Por enquanto isso, vocês vão colocando aí suas perguntas. Estamos com 286 pessoas agora na sala, chegamos a 290 e tanto, 293, eu acho. Né? Isso que o Kleber falou, né, de mulheres e jovens, é a pura verdade. Elas mexem melhor. E tem outra coisa também, gente, quando eu estou colocando aqui, o Grameen Bank é um banco indiano, né, de Muhammad Yunus, um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia alguns anos atrás. Ele, como se diz, ele criou o microcrédito. O microcrédito, por exemplo, no Nordeste, o pessoal do Nordeste, é o Crédito Amigo do Banco do Nordeste, para o produtor rural. Ele fez um teste, isso é real, tá? Eu vou colocar só na nossa realidade aqui. E ele pegou um agricultor, uma família de agricultores comum, emprestou dinheiro, R$1.000, vamos pegar R$1.000 de hoje, emprestou para um agricultor, homem. Já de profila dele. O que ele fez com esses R$1.000? Ele foi lá, comprou mais um pouquinho, pagou R$100 e comprou mais R$200 e fez um churrasco com os amigos, comprou uma bicicleta, sobrou R$500 para ele colocar na atividade produtiva dele, né? E ele fez esse teste, quer dizer, metade do recurso foi desviado para coisas que não tinham a ver com o trabalho dele.
E aí, espera um pouquinho, gente, tá? Eu estou apanhando aqui. Agora vai. E aí, ele emprestou o mesmo dinheiro para mulheres, R$ 1.000. E a mulher também devia os mesmos R$ 400. O que a mulher fez? Tá? A mulher rural, né? A produtora rural, ela pagou R$ 300 do débito, né? Negociou só 100, ficou com 100 em dívida. O Ricardo, não estou conseguindo abrir aqui, está aparecendo um X no seu PowerPoint. Um xizinho do lado, onde tem aquela setinha que a gente baixa ele. X. É um X verde aqui, diferente aqui. Eu nunca vi desse aqui, é a primeira vez, Lady Murphy. Então, gente, a mulher pegou R$ 700 e colocou na atividade. Está abrindo agora, está abrindo bem lentamente, mas está. A mulher colocou R$ 700 na atividade, né? E zerou e reduziu a dívida dela em 75%. Ela não comprou bicicleta, ela não fez churrasco, não chamou amigo para tomar churrasco. Então, por isso a gente ri, né? Pode até ser meio cômico, mas no meio rural, isso alguns têm mais experiência aqui como agentes, os gestores do Sebrae sabem disso, né? Que a gente tem que realmente colocar o pouco recurso que tem, que é um recurso escasso, na atividade produtiva. Acho que agora vai, hein, cara? Deixa eu ver aqui, abrir. Também deve estar com a memória, deve ser grande, né, o arquivo. Eu vou compartilhar aqui, tá, gente? Provavelmente que é por causa dos vídeos. São vídeos curtos, mas eles pesam muito, né? Ah, por isso. Então, tá aqui. Tá abrindo? Internet que tá abrindo aqui. Vai ter que só tem. Tá abrindo? Então a gente passa o PDF. Tá aqui abrindo o IBS 22 Festival Áreas. Isso, Tá? isso. É esse mesmo. Só que a barrinha está Carregando. carregando. Acho que agora vai. Vamos lá, agora eu vou compartilhar. E aí você vai me pedindo para mudar o. Perfeito. Vou abrir aqui para nós. Agora tem que compartilhar a apresentação. Enio, se me permite, Sim, bem rápido, antes do Ricardo falar. tá bom. O que nós estamos presenciando aqui, essa dificuldade de manejar tecnologia, colegas, é isso que chama transformação. Nós estamos num processo saindo de um modo de trabalho e partindo para outro. Então, tudo é novo, não é só para os agricultores, é para nós também. Né? Então, isso que está acontecendo agora, da ferramenta nova aí para o Enio, da apresentação, né? Então, isso tudo faz parte desse processo que nós estamos. E não tem jeito. Se nós estamos enrolados aqui com 3G, 4G, quando entrar o 5G, vai ser muito mais dinâmico, mais rápido, mais... vai ter junto dados de análise, de pontuação, né? Então, por isso que é importante a gente entender esse processo para nós nos mantermos assim atualizados e dentro desse mundo que está chegando, né, com o 5G, e que a gente não seja excluído e muito menos permita que agricultores e agricultoras sejam excluídos,
eles já foram excluídos por vários motivos, cada um na sua realidade. Tá? Então, assim, isso que a gente está vivendo aqui faz parte do nosso processo de aprendizagem e convivência nesse novo mundo digital que a gente está entrando. É só isso, Ricardo. Beleza. Ricardo, apareceu aí? Apareceu. Então vai lá, então. Manda Vamos começar, então? 4h20, vai lá. Por aqui, perfeito. Vamos lá. Primeiro, boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo Cerveira, sou engenheiro agrônomo. Eu sou um dos diretores do Instituto Biosistêmico, Próxima. Eu vim falar um pouquinho para vocês da prática, da aplicação dessa inovação de tecnologia junto ao trabalho de extensão que nós fazemos. Nós somos uma instituição, o Instituto Biosistêmico, fundada desde 2006, e a gente atende através de consultoria, serviços que envolvem a extensão rural, e oferece também soluções sustentáveis para a agricultura e pecuária. Reparem que a gente não fala de tecnologia digital, porque isso já está embutido na nossa ação, como nós vamos mostrar para vocês. Vamos para a próxima. Só para dar uma aprofundada, a sede nossa fica em Piracicaba, São Paulo, e nós temos espalhado ao longo do Brasil escritórios de projeto, às vezes pontos de suporte para os projetos. Nós ficamos bastante no Sudeste e Centro-Oeste e no Nordeste também, inclusive com escritórios no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Próximo. Para vocês terem uma ideia, um pouco, a gente praticamente atua em todo o país, tá? São projetos recentes, tá? Menos de 3 anos. Então, a gente atua nas cadeias de produção de hortaliça, soja, sistema agroflorestal, caprinocultura, leite, café, bem, enfim, todos esses. No site nosso tá essa imagem, vocês vão ver que a gente tem uma ampla gama de trabalhos no estado. Mas o que a gente faz de fato? Uma delas é a consultoria tecnológica em si, que, traduzindo em miúdos, é uma ação estritamente técnica. Diferentemente da ATER, que é Assistência Técnica e Extensão Rural, no qual a gente, além de fazer um trabalho técnico para o produtor, a gente tem como objetivo educar, ensinar, instruir o produtor a usar essas tecnologias. Só que tem outras vertentes de extensão. Nós temos a extensão ATES, que é a extensão social. A gente fala, produtor rural, por exemplo, ele precisa ter e-mail. Tem produtores que não têm e-mail. Esse produtor, ele tem facilidade para produzir? Provavelmente não. Porque se não tem e-mail, ele provavelmente também não tem computador, ele provavelmente não vai ter celular, provavelmente ele vai ter telefone. Então, ele está muito à margem do mercado. Então, a ação da extensão aí, ela é mais social. É o estimular ele a se incluir digitalmente, tendo e-mail. Eu vi a conversa agora cedo de ter e-mail. E-mail é como se fosse um documento nosso, nós precisamos ter, entendeu? Nossa, estou tendo um desfiado aqui. Eu estou falando aqui. Não. Já a tag é extensão rural voltada para a área gerencial. O Senar faz muito isso. Então, ele faz ações técnicas, mas ele tem atenção máxima para aspectos gerenciais. Por fim, nós temos ações de treinamento e capacitação que envolvem mais agrupamentos de produtores com a mesma característica que nós vamos falar nos próximos slides. Vamos lá. Dentro do contexto do IBS, a gente atua aí, tem exemplos de uns 30 parceiros, clientes nossos, e o mais interessante desse slide do lado direito é a questão de aspectos de credenciamento. Para a gente fazer extensão rural, a gente é credenciado na Agência Nacional de ATER, a gente atua com o Sebrae através do sistema Sebrae Tech, não só em São Paulo, mas em vários estados. Hoje, inclusive, São Paulo é um dos pequenos áreas que a gente atua, mas a gente atua bastante no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Nordeste, Minas, Paraná, vários estados, em Sebrae Tech, em tecnologia. E, obviamente, para quem não sabe, a extensão rural está dentro de ciências agrárias, a gente é credenciado, né? É certificado, né? Está registrado, desculpa, no sistema Confea-CREA em vários estados, inclusive. Próximo. Como eu falei para vocês, agrônomo, eu tenho mestrado e MBA em gestão de negócios, estou fazendo agora doutorado em administração, com um olhar voltado para
a avaliação das instituições de ATER para melhorar a eficiência das ações de ATER, além de marketing, né? Sou responsável pela unidade de serviços compartilhados, que é a unidade de operações financeiro e administrativo. Nós temos outros 3 colegas nossos, o zootecnista Luiz Henriquesen, a Priscila Terrazan Calegari, que também é engenheira agrônoma, ela é responsável pela área de agricultura, e o diretor de ATER, que é projetos ligados ao governo, governamentais, é o Cláudio, também engenheiro agrônomo. Próximo, por favor. Nosso quadro de time tem aproximadamente 20 funcionários, 90 consultores associados que atuam integralmente para nós e quase 2.000 profissionais credenciados, que são, vamos dizer assim, aqueles que se colocaram à disposição, dependendo do volume de projetos. É aberto esse edital, inclusive, pela internet você consegue passar pelo processo de seleção. Próximo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre de que forma que a gente atua para começar a entender que aspectos de inovação a gente leva junto com o produtor. A gente tem um método de atuação que funciona em boa parte dos projetos, que começa por essa setinha azul, chamado diagnóstico. O que é esse diagnóstico? Eu preciso conhecer esse produtor, e principalmente esse grupo de produtores, entender o local que ele produz ou não produz, e é preciso fazer uma análise daquilo que nós vamos trabalhar, com a propriedade, com o produtor, com as interações sociais existentes, com a questão econômica, aspectos ambientais, culturais são muito importantes para serem observados, e a gente faz isso principalmente de forma local, mas quando não dá, a gente complementa de forma remota e até mesmo de forma indireta. Quando são projetos muito grandes, a gente recebe um documento que já fora feito por outra instituição ou pelo próprio parceiro, que indica quem são esses produtores. Isso para nós é fundamental, porque com base nisso, a gente entende um pouco os possíveis anseios que esses beneficiários, que esses produtores possam ter, entendeu? E criar um plano de difusão tecnológica, um plano de ação, para que a gente possa desenvolver um trabalho assertivo junto ao produtor. Isso, independentemente da digitalização, vocês vão ver que isso já está intrínseco ao próprio método. A gente faz de forma remota, forma in loco, indireta, tudo isso, e vocês vão ver de que forma que a gente acoplou. Nós não fazemos assim uma ação digital, porque é digital. Não, ela complementa, ela está dentro da nossa estrutura de atuação. No segundo ponto, em laranja, são as próprias visitas técnicas, aquelas individuais, aquelas no qual, não são todos os projetos que tem, mas só para vocês entenderem um plano mais completo, são visitas que a gente vai ao campo, em alguns casos intercala com visitas remotas, em função de orçamentação ou de capacidade de entendimento do produtor, e o objetivo principal é instruir e aplicar técnicas acordadas com o produtor e aferir sua adoção. Esse ponto é muito importante. Quando a gente faz extensão, a gente vai lá não para simplesmente passar uma tecnologia, a gente vai lá para instruir uma tecnologia, só que essa tecnologia ela tem que ser acordada com o produtor. Acordada em que sentido? Primeiro, ele tem interesse. Segundo, ele tem capacidade. Ele entendeu. Como é que eu vou dialogar com um produtor para que ele se convença do uso de uma técnica que pode ser que ele desconheça e tenha receio da aplicação, em detrimento outra que ele ouviu todo mundo fazer, mas que você sabe que não é funcional para a propriedade. Porque ela tem que ser adequada para a propriedade, tem que ser adequada para o produtor. E depois disso, você tem que aferir se está sendo adotada essa tecnologia. Então, assim, nos acompanhamentos, eu vou para verificar se, de fato, aquilo que foi acordado está sendo aplicado, se os resultados estão acontecendo. Então, vocês vão ver depois na aplicação que a gente faz, que se tiver som vai ser legal, mas se não eu falo por aqui, o produtor falando, dizendo para nós como ele enxerga essa adoção. Esse ponto é muito, muito importante para nós e que é complementado pelo próximo em cinza, que é o atendimento coletivo, que basicamente eu faço as capacitações clínicas, oficinas, não importa a nomenclatura e o formato, dias de campo, mas o principal objetivo é transmitir teoria e prática num conjunto de produtores, num âmbito macroprodutivo, isto é, num ambiente mais macro. Eu não estou vendo o talhão do produtor, mas eu estou vendo a situação geral
dos produtores e produtoras e que tenham as mesmas características socioeconômicas, não só geográficas. Tem casos que a gente faz 2 ou 3 atendimentos coletivos, porque na região eu tenho 2 ou 3 tipos de produtores, aqueles que estão com nível de tecnologia mais avançado, aqueles que estão no nível mais baixo. Então, esse cuidado pedagógico, inclusive, é importantíssimo para que eles possam compreender e aplicar a tecnologia. Com isso, eu entro para o último ponto, que é o monitoramento de avaliação. Ao longo de todo esse trabalho, eu coleto dados. E esses dados, ao longo do projeto, vão sendo acompanhados para que a gente possa avaliar o resultado da produção, ou da geração de renda, ou do equilíbrio econômico, ou do aspectos ambientais. Eles estão sendo atendidos? Sim ou não? E tem um detalhe, às vezes eles não são completamente atingidos por questões que não são inerentes ao projeto. Por exemplo, uma intempérie, questão de chuva, questão de seca. E com isso a gente propõe fases diferentes de projetos no qual eu refaço a etapa de diagnóstico para ver agora qual é o nível de trabalho que a gente tem que fazer. Isso é muito comum. Próxima. Eu vou focar nos aspectos principais tecnológicos. O Kleber citou até YouTube, o WhatsApp, a gente usa tudo isso. Mas tem algumas coisas que nós adotamos que a gente criou metodologia nossa para aplicação. São 3 grupos de tecnologias. Uma são os laboratórios móveis, as outras são plataformas digitais e as últimas é a fotogrametria, que eu vou falar agora. Próxima. Agora nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo na técnica. Dos laboratórios móveis, você pode observar que você tem veículos, inclusive tem um que está sendo lambido por uma vaca, e dentro desses veículos tem equipamentos, tem equipamentos, como do lado esquerdo, você pode ver, tem um analisador de leite, tem a caneca de fundo que a gente analisa mastite, sei lá o que, eu não sou zootecnista, não mexo com leite, mas isso são os veterinários ou tecnistas que utilizam. E do lado direito, no centro da foto, vocês podem ver que está sendo feita uma aplicação do ultrassom, que é importantíssimo para fazer ações de melhoramento reprodutivo das vacas. Afinal, no caso específico de leite, a produção de leite se dá se você tiver um equilíbrio na questão reprodutiva do animal. Se ele não conseguir se reproduzir, ele não tem leite. Então, é importantíssimo essa ação do profissional. Esse profissional nosso, essas imagens todas que eu estou colocando são nossas, tá? Nós não pegamos da internet, é nosso mesmo. Então, podem ver que um deles, inclusive, está para o Sebrae ali. São projetos que envolvem o Sebrae. Próxima. Daí tem um caso aí que é uma imagem mais... que, na verdade, não é imagem, é um vídeo de um depoimento de uma produtora, depois de receber esse... ultrassom. Você consegue colocar? Vamos ver se sai som, senão eu falo. Não? Vocês estão escutando? Só o Enio está escutando? Ninguém está escutando. Uma pena. A produtora, ela está falando o seguinte, eu recebi, pode deixar rodar, mas eu vou falando. É o único que precisaria, entre aspas, de som. A produtora estava falando, eu pensei que o ultrassom só era feito em mulheres. E eu descobri que agora são feitos claro, no linguajar dela, da forma dela. São feitos nas minhas vacas. Isso aí, daí descobriu-se, né, com o ultrassom, que eu não tinha problema nada interno da vaca. Porém, pelo como ela está, pela análise do veterinário, precisaria de sal mineral. Com isso, foi dado sal mineral para os animais. E ela gostou muito dessa ação. Então, para vocês verem o que é, como funciona. Não sou eu que estou falando, é a produtora, quer dizer, sou eu, né? Mas é a produtora que está dando depoimento de como ela enxerga isso, num ponto bem específico. Esse vídeo é um vídeo de 10 minutos, ele está no nosso YouTube, nosso canal do YouTube, se vocês quiserem entrar lá. São os 10 anos da vaca móvel, e ele conta uma história bem legal e está o vídeo completo. Próxima. Um outro trabalho que a gente faz é a fotogrametria com drone. O que é fotogrametria com drone? Eu sobrevoo com um drone uma área de produção, nesse caso é uma microbacia que contém 13 produtores de café, que tem uma necessidade de recuperar a área de APP. E o que a gente faz com isso?
como é que o pessoal hoje utiliza essa tecnologia de imagens aéreas? Normalmente a gente usa o famoso Google Earth, o Google Maps, o Google Earth, né? Que é por imagens de satélite. Tem algum problema? Se você não tem nada, serve, óbvio. Porém, do ponto de vista de aplicabilidade, ele tem alguns problemas em termos de nitidez, de parâmetros geográficos, e que impedem algumas mensurações. Eu vou pedir para dar um toque só, que uma delas, com o próprio drone, vocês podem reparar que tem uns riscos azuis. Esses riscos azuis, estão meio fora do esquadro, fui eu que colei em cima, tá? Então, por favor, isso daí não é o trabalho final é um software próprio, né? Que nós tivemos que nos capacitar, o Kleber falando bem, nós como profissionais precisamos conhecer, e ele dá a curva de nível. Com base na curva de nível, e eu aproximando, porque essa imagem ela é muito pesada, para vocês terem uma ideia, a imagem em si, ela tem 1.5 gigabytes, a primeira imagem. Claro que eu não coloquei ela aí pura, senão eu não conseguia nem mandar o negócio. Porque eu consigo enxergar a folha das árvores. E isso me permite, com a união da curva de nível, decidir como eu devo, nesse caso desse projeto, plantar as árvores ou colocar a cerca para que eu recupere essa área de APP. Com detalhe, são todos agricultores familiares, são todos que têm suas dificuldades tradicionais dentro do setor, são vinculados a uma cooperativa e essa cooperativa exporta café para a Alemanha. É um projeto, inclusive, esse não é um projeto do Sebrae, exemplo, tá? É um projeto de uma empresa alemã que está preocupada com a questão ambiental, e o Kleber falou bem da COP27, isso. Passa mais uma que eu vou mostrar uma outra imagem. Essa outra imagem, para mostrar para vocês, isso. É o mesmo local apontando locais que eu tenho déficit de biomassa. Claro que para café e para o momento que eu tirei essa foto não serve, mas, por exemplo, uma lavoura de soja ou para hortaliças, eu consigo enxergar hortaliças. Você vai falar assim, mas Ricardo, as áreas são pequenas. Não tem problema. O drone ele pode rodar em 50 metros ou em 120 mil metros, como esse. Então, ele consegue fazer imagens desse tamanho, ele consegue verificar onde tem problemas de pragas, de doenças, onde tem falta de vegetação. Então, são formas do profissional já ir para o produtor, algo que ele não tem, exceto o grande que já compra o drone, né, ele mesmo já faz a tecnologia, é uma forma da gente levar, principalmente para o médio produtor, o empreendedor rural, aquele pequeno e médio, tecnologia de ponta, porque isso não é enxergado de forma fácil no campo. Próximo. 10 minutos, tá, Ricardo? Pode passar na próxima. 10 minutos, tá, Ricardo? Tá. Perfeito. Antes de clicar, deixa eu contar para vocês no exemplo passado, que é um exemplo bem prático. O grupo de produtores decidiu recuperar aquela área de APP e cada um falou quanto estimava de área que precisaria plantar. Então, um falou lá, me falta 5 mil metros, outro falta 1 hectare, outro falta não sei o quê. A diferença, eu não lembro de cabeça, mas eu vou falar a ordem de grandeza. A ordem de grandeza era que, se eu seguisse o que os produtores falassem, eu ia jogar fora mais da metade da quantidade de mudas, porque eles não sabiam dimensionar a área de APP. Então, com o uso de drones, eu consigo enxergar coisas que o próprio produtor não vê, que é esse vídeo. Esse vídeo não tem som, pode colocar... Só para a gente... Ali, coloca Ali. Ó, aí... Tá. Eu estou mostrando para vocês o sobrevoo, ele está chegando a 80 metros, vocês vão ver, isso é uma outra propriedade aqui em Piracicaba, que a prefeitura fez plantio de árvores. Eu só enxergava essas arvoretas, esse pequeno bloco, porque não tinha acesso à parte de baixo. E com drone eu pude ir. Então, reparem que com drone eu consigo enxergar coisas maiores. Olha aí a quantidade de área plantada que foi feito, de área de recuperação, numa área estritamente degradada. Então, através dessa tecnologia, permite, inclusive, monitorar e inspecionar o trabalho feito. Inclusive, o trabalho nesse caso foi um trabalho feito por terceiro e não pelo próprio produtor. Próxima. Pode ir para frente. Isso.
Falando das plataformas digitais, o Kleber falou muito bem sobre a questão de conectividade, ele deu o arcabouço, obviamente, da situação atual. Só que, antes mesmo da Covid, o IBS já era preocupado em termos de produtividade de campo, e ele já criou algumas ferramentas, esses são 2 exemplos, nós temos outros, o AgroTrace Checkmilk, que são plataformas digitais que integram o campo através do celular e a rede nuvem com o computador para emitir relatórios de dados. Próxima. Então, o que acontece? Eu vou a campo, nesse caso é um aplicativo, é um outro chamado AgroPlus, que é específico para a soja, da Biov. O técnico está ali fazendo uma demonstração, e o produtor, no caso do direito, é um produtor que também tem um aplicativo. E através desse aplicativo, a gente se comunica com as tarefas, com as necessidades que têm que ser dadas pelo produtor, e o produtor, quando cobrado, ele é cobrado, uma das atividades é informar resultados de longa distância. Vocês vão falar para mim, mas, Ricardo, eu tenho um problema da conectividade. Tem. A conectividade hoje, a gente tem que ser um pouco proativo, então ele vai atrás da conectividade, ou indo na cidade, ou tendo Wi-Fi na casa dele, nem que seja pequeno, mas no campo não tem a internet. Mas a gente consegue fazer todo o trabalho offline, e quando se conecta a uma fonte digital, a gente envia. O que não dá é para a gente passar grandes volumes de dados de uma vez só. Como eu fiz agora com o Enio, não dá. Mas com pequenos volumes de dados dá. E com base nisso, próxima, o técnico, quando vai a campo, ele leva e ele troca. Esse é o celular do técnico, no colo do técnico tem uma impressão, e a impressão está acontecendo aí na frente de vocês. É um projeto de Sebrae, Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Essa impressão, parece um cupom fiscal, ele é uma recomendação técnica, porque alguns produtores, como este produtor, ele tem muita dificuldade no uso de celular. Então, ele pede para ser impresso a recomendação. Só que o importante, muita gente pode estar se pensando, que, então eu faço tudo isso e imprimo, mas qual é a utilidade disso? Eu escrevo, como antigamente a gente fazia, escrevia em bloco. Não, aí vem o próximo slide. O importante disso é que no momento que eu digito as informações, elas vão, quando sincronizadas, na nuvem. Então, se vocês olharem para o meio do slide, vocês estão vendo um celular que tem, inclusive, uma pontuação. O próprio programa, ele dimensiona as características que foram computadas pelo técnico e pelo produtor em relação à aplicabilidade técnica, etc. e te dá uma pontuação, e essa pontuação permite eu entrar com um plano de ação específico para o produtor. Nas outras 2 telas, eu tenho uma tela de relatórios do grupo, então, quanto que eu tenho de produção do grupo, qual a expectativa de produção ou de adoção da tecnologia, etc. e tal. E no lado direito, eu tenho, inclusive, o agendamento que é feito. Isso é feito no escritório. Então, vocês podem ver que essa plataforma digital, ela é uma integração entre o que acontece no campo, que o produtor pode ter celular, como ele também pode não ter celular. Mas o importante é que, como técnico, esse sim, obrigatoriamente tem que ter celular, senão a gente não consegue, né? A gente disponibiliza o celular para o técnico tem que saber fazer o manejo, mas não precisa também ter rede, porque a impressão ela é feita via Bluetooth, daí eu vou para o hotel, né? Sobe na nuvem. Próxima. Aqui, como eu contei para vocês, aquele produtor que tirou a pontuação, vem um relatório de um plano de ação. Nesse caso, é para o Checkfish, que é uma outra plataforma, que é para piscicultores. Também o plano de ação, que ele tem que fazer, etc. e tal. Isso daí são iniciativas, inovações que a gente fez para quê? Uma, para aumentar a agilidade do técnico a campo, e a outra, ter dados para que eu possa ser mais assertivo na minha ação da extensão. Próximo. Com isso, assim, desde 2008, para vocês terem uma ideia, que a gente lançou a Vaca Móvel, que foi a primeira iniciativa, a gente vem sendo reconhecidos, por exemplo, na FGV, que é um programa Bota na Mesa, no caso específico da Vaca Móvel, a gente já foi reconhecido, próprio, na época, 2015, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem ali o ex-ministro nos premiando, nós temos o Dinheiro Rural, a revista Dinheiro Rural, e esse selo em amarelo, que é o da Globo Rural, que foi uma premiação que nós temos, com o título, inclusive, Digitalização nos Serviços Agropecuários, na extensão rural. Próximo. Nossos contatos estão aí. Como vocês vão receber o PDF
vocês vão ter as informações aí, fiquem à vontade, eu fico aguardando, se vocês tiverem dúvida, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado. Você está no mudo. O Enio está no mudo. Você continua no mudo. Agora desmudei. Não, desmudei. Ufa. Agora eu fico no mudo. Beleza. Obrigado, Ricardo. Foi muito bom mesmo. Uma salva de palmas para vocês. Se estivéssemos num auditório, né, teria 270, 290 pessoas, quase agora, 277 aqui, e tem uma outra sala. Bom, vamos lá, né? A gente, infelizmente, deu um certo atraso aqui no chat, né? Acho que vocês também têm acesso ao chat, bom, é isso, né? Tem muitas considerações sobre a questão realmente, da falta de conexão no campo e todos os problemas que ela gera, né? Então, enfim, é bastante complicado. Eu não sei se no recurso de vocês tem a mão para levantar, que eu faria até 2 perguntas para cada, se tiver alguma pergunta específica lá, porque o chat aqui realmente está bem cheio, eu não vou conseguir subir até lá, né? Assim, ó, gente, interessante, nós temos uma página no Telegram, tá? Chama Ali Rural, tudo maiúsculo, 2022/2024. Já tem 130 pessoas quase lá, 120. Então, vocês que estão aqui hoje, ele começou o mais forte estado, acho que de São Paulo, mas depois foi crescendo muito, que o Telegram não tem limite. Então, eu mandei convite no Telegram para vocês, né, e o grupo. Como a gente já falou, as apresentações em PDF e mais o material que o Kleber citou, né, da FAO, estudos mais densos, né, realmente precisam ler um pouquinho mais de tempo, vocês vão ter acesso também, e eu mando lá. Aqui, deixa eu ver, aqui tem uma colega levantou a mão, deixa eu ver quem foi. Sei que alguém levantou a mão, bom, gente, eu não sei se eu estou vendo reações, pessoas, tudo. Se alguém tiver alguma pergunta, é só citar o nome, a cidade e falar para quem quer. Alguma pergunta para o Kleber primeiro. O Germano do Ceará, nosso gestor do Sebrae Ceará. Bem-vindo, Germano, que bom te ver. Vai lá. Boa tarde, Enio. Boa tarde, Ricardo e Kleber. Primeiro, parabéns aí os dois pelas apresentações. Eu gostei muito, Kleber, de você fazer esse processo de transição, né? Você sair efetivamente aí da assistência técnica e extensão rural para a parte presencial para uma transição digital. E aí, assim, pelo que você coloca, a minha opinião, que eu acredito que a gente possa refletir, é sempre você fazer a parte híbrida, né? Você ter as duas coisas. Porque o nosso produtor, pelo menos na nossa realidade aqui do Estado do Ceará, ele precisa muito da presença física, até para confiar e acreditar naquilo que vai sendo levado para ele. Então, era mais uma reflexão nesse sentido. Eu acho que as suas colocações foram bem estabelecidas, até porque foram estudos feitos em vários ambientes, inclusive, acho que tem 2 deles aí que você citou, que são aqui do Ceará, que é o CETRA, e tem um outro que eu não estou recordando aqui o nome, mas foram aqui do Ceará, que são pessoas que trabalham muito junto aos assentamentos rurais. Então, assim, para a gente é um momento oportuno estar nesse festival agora do Rural, né? É uma experiência aqui que nós entramos agora também no Ali Rural e a gente está tendo assim, uma série de, digamos assim, desafios a serem enfrentados. Assim, parabéns às suas colocações, eu acredito que a gente possa sempre ficar mesclando essas duas coisas. Quanto ao Ricardo, eu acho que assim, esse ambiente que a gente precisa estar cada vez mais próximo dele, das tecnologias disponíveis, é que a gente precisa cada vez mais mostrar para o nosso produtor a importância disso. Ele pode se valer muito mais de conhecimento com os instrumentos que são hoje lançados para todos nós, né? Principalmente a questão aí de você usar o drone, porque o drone dá uma posição muito realista da sua propriedade. E muitas vezes a gente pensa que é o caro, mas o caro, se for bem aplicado, ele se torna um caro bem que traz resultado. Então, assim, parabéns aos dois, eram essas colocações que eu queria fazer aí para vocês. Muito obrigado. E muito oportuno estar aqui com vocês. Legal, obrigado, Germano. Germano é um parceiraço lá do Ceará, do CMA. Alguma pergunta da região norte? Alguém perguntou aqui do Ricardo, se o IBS estava na região norte. Sim, eu vi. Nós estamos... Olha, a gente atua com projetos, então, havendo projeto, nós conseguimos ir. A gente não consegue atender de forma individualizada um produtor de cada vez, até por conta da questão da logística. Mas a gente a gente recentemente saiu de um projeto de leite em Rondônia. No Amazonas, a gente já fez alguns trabalhos com IATF e eu com hortaliças, já não lembro mais.
Maranhão já fizemos ações. No Nordeste já entra... Maranhão já é Nordeste, né? Nordeste já tem, Rio Grande do Norte, a gente já tem um escritório lá por conta do volume do projeto. Mas a questão é, havendo interesse, a gente consegue ir, mas tem que viabilizar um projeto que envolva vários produtores, tem escala, né? Não sei dizer quanto, porque depende do tipo do projeto, obviamente. Mas é viável, sim, e eu vi até que tem algumas dificuldades com instituições públicas. As instituições públicas, de fato, têm essa dificuldade de entender a atuação, mas essa inovação, até por conta das pessoas serem mais velhas, isso de fato acontece, a gente tem essa dificuldade. Vocês repararem o pessoal mais novo trabalhando. O Kleber falando aqui de TikTok me assusta, porque eu não tenho TikTok, ele está falando de TikTok, eu nem sei como funciona o TikTok. Então, assim, a gente começa a ficar assustado também, e é normal isso. Então, existe um tempo natural na educação de você convencer as pessoas. Agora, o produtor, ele tem que entender que, como negócio, ele tem que se adaptar, porque o negócio dele vai evoluindo, pensando como produtor, como negócio. Aquele produtor de subsistência é outra lógica, como eu te disse, ações sociais. Mas a gente atende no Brasil todo, Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, a gente já tem experiência no Norte e Nordeste, a gente tem, inclusive, escritório. Legal, legal. Aí só o Rio de Janeiro perguntar se tem no Rio de Janeiro, e alguém citou, colocou o site de vocês aqui, né, no chat, e realmente o site deles, gente, você entra para ficar 20 minutos pesquisando uma coisa, quando você olha, passou 2 horas e você, opa, tem coisa para fazer. Tem muita Realmente coisa. é muito, muito legal, é uma boa aula. Bruno Jubileu, onde é que fala? E depois o Anderson, depois do Bruno, acho. Olá, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, positivo. Que bom. Primeiro agradecer o Kleber, o Ricardo aí, muito interessante a palestra deles. É uma coisa que a gente está vendo aqui, que essa dificuldade de produtores mais, vamos dizer, com mais idade, né, na parte de tecnologia. Perdão, Bruno, qual município você fala? Região, cidade, enfim? Botucatu, em São Paulo. E então eu queria saber como é que vocês, principalmente você, Ricardo, trabalha com sucessão familiar, se isso vocês trabalham ou não, porque eu acho que tem muito a ver com tudo que vocês falaram aí, né? Eu acho que essas tecnologias vão entrar mais com os sucessores, né? E não com quem já está entrando, né? É lógico que uns são mais tecnificados, mas, enfim, sucessão familiar. Por favor, obrigado. Pode falar? Microfone? Pode. Pode falar? Pode. Não, Bruno, sim. A gente, na verdade, não é que a gente trabalha com a sucessão familiar, a gente precisa trabalhar com a sucessão familiar, porque a gente sabe da dificuldade do próprio produtor, o chefe da família, ou a produtora chefe da família, mas você tem os jovens como sendo mais fáceis para adoção de novas tecnologias. Eu não estou falando só... Porque quando eu falo tecnologia em si, vamos partir do pressuposto que a gente trabalha com inovações que envolvem não só digital, tá? O ultrassom, por exemplo, é uma coisa relativamente mais antiga que, por exemplo, o uso de realidade virtual, tá? Então, assim, quem tem mais facilidade a exemplo, tá? Realidade virtual, obviamente, são os filhos. E a gente estimula a participação dos filhos, começando pelas atividades coletivas. Porque é através de lá que ele vai começar a se interessar e vai diminuir um pouco uma preocupação que é ampla, isso não estou falando por nós, estudos que a gente leu, a preocupação do produtor na ida embora do jovem para a cidade. A gente trabalhou bastante com assentamento rural no estado de São Paulo, e o principal problema é abandono de lote. O assentado, ele ficou velho, ele vai aposenta ou mesmo falece, e não tem substituto. Os filhos não querem ficar lá. Não tem motivação de ficar lá. E isso acontece com o agricultor familiar também. Isso diminui, obviamente, o potencial de produção nossa. E dá um problema enorme de ponto de vista social, tá? Então, sim, a gente trabalha com isso. Aproveitando 10 segundos, a gente atua no Rio. Faz 15 dias a gente renovou o credenciamento no Rio de Janeiro do Sebrae Tech. Inclusive, não sei, se a Letícia for do Sebrae de lá, o Marreco, o Marcos, o Marreco, ele sabe muito da gente lá, entendeu? A gente está aprendendo alguns trabalhos o ano que vem no Rio de Janeiro. Legal, Ricardo. Kleber, alguma consideração a fazer com relação a esse assunto, sucessão, dentro da sua experiência, que eu sei que é bem... Sim, deixa eu aproveitar, concordar com a observação do Germano, né? Que realmente a transformação digital é um processo que a gente está passando
de uma terra, se a gente puder falar, analógica, né? Uma terra analógica, ia presencialmente, a gente deixava uma cartilha para o agricultor, fazia palestra no local lá, né? Para uma terra digital. Então, concordo com a fala do Germano e com a reflexão dele também. E com o Bruno, assim, a sucessão familiar, a gente tem notado que como os jovens, eles têm mais aceptabilidade, eles aceitam mais essa inovação, eles têm interesse em acompanhar pelos aplicativos os dados, eles têm facilidade para entender, quando você coloca ali, tem uns aplicativos aí do IBS de vacas, né, de vaca leiteira. Então, a propriedade tem 8 vacas leiteiras, no aplicativo dele tem o nome da vaca, Mimosa, não é isso, Ricardo? Mimosa, não sei o quê. Daí, de repente, ali o mundo analógico não é de interesse do jovem. Só que no aplicativo ele se interessa pela produtividade da mimosa, pela quantos quilos de sal mineral deu para ela, diferente da outra vaca ali, por que deu sal para uma vaca e não deu para outra. Então, eu tenho acompanhado aí, um dos trabalhos que a gente faz é acompanhar várias empresas, né, públicas ou privadas, o IBS eu acompanho, e eu vi isso, a entrada do jovem na agricultura, na terra analógica, aquele curral, ele nasceu naquele local, ele acha que aquilo tudo é atrasado. Infelizmente, é a visão do jovem. Ele é encantado por as coisas mais urbanas, né? Porque a paisagem é a mesma que ele nasceu, o curral, a casa, a estrada de chão, tudo é igual. Mas no aplicativo, ele se conecta com dados, informações, que é isso que é importante. Então, esses aplicativos, eles dão lá o nome da vaca, a idade da vaca, quantos bezerros ela teve nos últimos 5, 6 anos, né? Quanto que ela se alimenta, quanto que ela produz de leite, se ela teve uma infecção, uma doença, ele observa ali no aplicativo que caiu a produção leiteira, coisa que o agricultor, o pai, os avós, viviam isso no dia a dia, na prática. Né? Então, assim, essa questão de dados e informações, por meio de gráfico, por meio de oral, falado, né? Isso acaba atraindo o jovem. Então, isso é um depoimento que eu até sugiro, assim, essas empresas, essas 17 aí que a gente estudou mais a fundo, né? Uma delas é o IBS, procurar lá, porque tem muito espaço de atração para o jovem, por meio das tecnologias. Então, era só esse complemento do Bruno que eu queria falar. Obrigado. Beleza, Cleber, obrigado. Antes de passar a palavra para o Anderson, que é o próximo, eu só vou a Cassilha, acho que também a que botou o site de vocês, perguntou como é que se dava para o IBS, se dava para unir o IBS Sebrae Tech com o Área Rural. Na verdade, gente, o IBS é uma das prestadoras do Sebrae Tech. O que vocês, Área, precisam, junto com o orientador, é procurar ou ir com o consultor do Estado, conversar com o gestor do Sebrae, e o gestor sabe quais são as empresas credenciadas que estão aptas a fazer serviço para fazer essa integração, essa complementação, digamos assim. O trabalho do Área é bem único, a gente fez ele padrão porque não sabe, tem estados realmente mais bem assistidos, com mais empresas, né? O Bruno mesmo falou de Botucatu, a capital do orgânico, mais ou menos, né? Já foi no passado, em função até de certificadoras que tem lá, aquela história toda, mas a gente sabe que tem estados que é um pouco diferente. Vamos lá, Anderson Crossia, não sei como é que pronuncia aí. De onde fala? Pode abrir o microfone. Eu sou de João Pessoa, da Paraíba. Tá. Estão me ouvindo? Está cortando um pouco. Fala mais perto do microfone. Para tirar a imagem. Pode tirar a imagem, qualquer coisa. Já te vimos já até. Tá. A imagem puxa muita banda. Melhorou agora? Sim. Sim, melhorou? Vai lá. Sim. Tá, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer as palestras, conhecimento que a gente adquire e principalmente pelas informações que foi passada. A gente viu que foi falado muito dentro daquela tríade da análise, processos, pessoas e tecnologias. O Kleber ele falou dessa tendência mundial da digitalização do meio rural. A pergunta é voltada mais para políticas públicas. Hoje a gente vê que está tendo uma transformação nessa questão do 5G.
E se a gente não tiver uma estrutura de base, né, no meio rural, a gente não consegue desenvolver ou acompanhar, que foi o passado por Kleber, que hoje a gente está no cuidado, podendo ir para interrupção, né? Eu acho que foi isso que foi repassado. Então, do ponto de vista de políticas públicas, vocês que estão nesse métier, vamos dizer assim, de contato com o poder público, o que é que está se fazendo para eliminar essa sombra que a gente tem de 70% de área desconectada? Quer falar, Cleber? Posso Fala você responder? primeiro. Fala você primeiro. João, é aquilo que eu falei, nós estamos num processo de transição. Então, grande parte dos gestores e gestoras públicas nem tem noção disso que a gente está falando, que são gestores, inclusive da parte de tecnologia, mais no lado urbano ou dentro da questão tecnológica mesmo. Então, cabe a nós, que atuamos junto aos produtores e às comunidades rurais, a gente sugerir, cobrar, né, que no município eles busquem lá o dinheiro no governo do estado, que busquem no federal, a gente subsidiar esses colegas aí das políticas públicas, quer seja municipal, estadual, regional, ou mesmo das empresas, né, apoiadoras, agentes financiadores, como o SEBRAE, por exemplo, aqui no caso do SEBRAE Nacional, SEBRAE-TEC, SEBRAE-RUALI, né? De repente, os colegas não estão dentro desse contexto. Então, cabe a nós colocarmos nos projetos de comunidades rurais, né, uma expansão de tecnologia, de antenas, compra coletiva, não tem compra coletiva de adubo, trator, né? Vamos comprar coletivamente smartphone, equipamentos, né? Então, assim, a gente está num processo novo. Então, Bruno, Bruno não, desculpa, João, a gente tem que estar na vanguarda aí e cobrando dos gestores e gestoras públicas que eles incluam nos seus projetos municipais, estaduais, federais aí, a nossa realidade, que são as faltas de antena, equipamento obsoleto, treinamento. São muitos os desafios. Então, cada um, a gente pegando um pouquinho, né, mesmo apoio de empresas privadas também, né, de entrar com alguma parte, que a gente viu que é importante, né? Então, eu tenho a falar isso, que se a gente for esperar vir de cima para baixo, da política pública de cima para baixo, nós vamos ficar atrasados e nós vamos perder muita oportunidade. Então, eu sugiro que a gente, nos nossos projetos, enquanto técnicos, né, nós estamos aqui num grupo técnico, eu não sei se tem produtores, quantos são, mas aqui a gente inclua nos nossos projetos, nas nossas demandas, a acessibilidade e equipamentos e treinamentos, né, para poder a gente fazer um bom uso dessas tecnologias. E como o Ricardo provocou ali, o TikTok tem muita coisa interessante ali, 1 minuto e meio, 2. Eu me surpreendo com os meninos, meninas, mulheres, homens, narrando as atividades que eles fazem. E eu vou seguindo isso aí, aprendo muito com eles, em toda a diversidade de Brasil que nós temos, né? Indígenas, mostrando como é que eles criam, caçam, como é que eles conservam o peixe. Então, assim, tudo isso é ferramenta para nós da extensão. Obrigado, Enio. Vou complementar de forma breve o que o Kleber falou, mas é importantíssimo a gente... Essa tua pergunta foi muito importante. A gente está falando de uma tecnologia nova, 5G, que ela tem uns detalhes de diferença, que, inclusive, eu estou estudando o 5G na aplicabilidade no meio rural, que é um pouco diferente na área urbana. Para vocês terem uma ideia, existe um motivo do porquê que a gente não tem toda essa capilaridade das redes de celulares pelo Brasil afora. A explicação é simples, tem poucas empresas, as empresas focam onde tem mais gente, obviamente, onde tem mais uso. Só que é o seguinte, o 5G, ele quebra isso, porque o 5G, ele para seres comuns, como pessoas físicas, comuns no sentido de pessoas físicas, que usam Netflix, usam celular como dados, 5G vai ser uma ferramenta que vai aumentar um pouco a banda e você vai sentir melhorias, mas vai ser aquela coisa absurda. O que muda é a latência.
o que muda bastante algumas tecnologias. Existe até, se vocês acompanharem nas reportagens, que estão lançando agora o 5G standalone. Standalone é próprio para ambiente urbano, é próprio para cidades, que o pessoal vai usar para, entre aspas, usar a banda, tá? Mas para campo, para o meio rural, para hospitais, onde eu preciso ter a latência, que eu preciso ter a resposta do sensor na hora, por exemplo, um produtor rural, estou falando pode ser num grande ou num pequeno, que tem uma máquina que está sendo utilizada a campo, que vai ter informação georreferenciada aqui naquele ponto, ele precisa jogar o herbicida ou fazer uma capina automática, ele não pode demorar, ele tem que ser naquela hora. Para quem joga videogame, é aquele lance do tem que dar o tiro na hora que o cara me aparecer na frente, porque se tiver latência, eu não consigo atirar na hora certa. Aí quem morre sou eu. É a mesma coisa no campo. Para isso, a Anatel ele está fazendo vários leilões, rateando para mais empresas pequenas. Então, uma empresa regional ela vai oferecer essa banda 5G, que não é standalone, tem um outro nome, eu esqueci o nome, que é próprio para o ambiente rural, que não exige tanta banda de informação, que é o nosso caso, porque o máximo que a gente tem é um videozinho curto, é uma foto, mas que eu preciso de agilidade para quando eu utilizo máquinas. Então, a gente, sim, como o Kleber falou, a gente precisa pressionar o Ministério da Agricultura para brigar com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para brigar com a Câmara, para que você quebre um pouco esse leilão para mais empresas pequenas, para essas empresas pequenas regionais atuarem numa cidade pequena para o meio rural. Pressionar o Sebrae também, mas isso deixa quieto, a gente faz depois. Entendeu? Fica aí a minha colocação, mas foi muito boa a pergunta. Legal, Ricardo. Tá bom, obrigado. Então, as pessoas fizeram vários comentários que eu agradeço, tá? Até a página do TikTok já acharam a página sua não, né? do Instituto Biosistêmico, né? É Instagram, então, gente, é TikTok. Eu acho que não tem TikTok, não. Tá aqui, TikTok do Instituto Biosistêmico. A Daniela Rosa botou. TikTok? Não, é o arroba Instituto Biosistêmico, é o Instagram. Não, tem sim. Daniela é do IBS, da comunicação. TikTok, eu não tenho TikTok, gente. Eu não sei. O Ricardo tem, a empresa tem. A CPF é uma coisa, a CNPJ é outra, tá, gente? Você me ferrou, Dani. Nossa, eu tenho que colocar TikTok. Eu não sei, não. Vou perguntar para minha filha aqui como é que é isso aí. Mas gente, tem Insta. Insta eu uso aí. Tá bom. Bom, não teve mais nenhuma pergunta. Eu quero agradecer demais a todos vocês. Pedir desculpa pelos os tropeços, as tropicadas técnicas que a gente dá. Né? A primeira vez que a gente tem, né? Nós temos o Telegram, tá? Telegram. A gente colocou no Telegram eu botei em letra maiúscula, a resposta é área rural maiúsculo 2022/2024. Tem 115 membros, eu estava vendo aquele agora, né? Inclusive muitos deles já se ajudaram a entrar, alguém não estava conseguindo a conexão, enfim. Então eu quero só agradecer mais uma vez a vocês e assim ficar pronta essa gravação daqui, eu vou disponibilizar aos gestores do Sebrae do seu estado. Vou dar um toque à colega de Roraima, fez aqui um comentário, né, sobre a dificuldade que se tem lá da educação, né, em Roraima, né, não sei se ela é Ali ou se ela é do Sebrae, né, então a gente quer agradecer a vocês aqui, tá bom? E mais uma vez, Ricardo e Kleber, muitíssimo obrigado mesmo, vamos ver o contato de vocês, então o pessoal vai receber, quando receber o PDF, lá no último slide tem lá o contato de vocês, quando receber de algum Ali aí, e vamos sempre crescendo, tá bom, gente? Obrigado. Agradecer, estamos à disposição. Obrigado. Isso, é comentário final só seu, né? O do Kleber e o seu considerações finais para a gente encerrar. Kleber, você começou, finaliza. Assim, lembrando que nessa transformação digital não é só a internet, são outras coisas, por exemplo, o Bluetooth, essas caixas de som que a gente aciona por Bluetooth, né? Eu faço ciclismo, então toda uma bicicleta hoje é tudo com frequência cardíaca, que monitora o nosso batimento, eu faço de alto rendimento, com disputa de pódio. Então, eu tenho Bluetooth no pedal da bicicleta que mede a rotação por minuto. Daí eu vi que o pessoal, para regular plantadeira manual, puxada a burro, pode colocar esse cadenciômetro, que chama cadência. É um equipamento pequenininho que usa para medir a velocidade. Então, quando mede a velocidade de um animal puxando uma plantadeira ou um trator puxando a plantadeira, dá para regular um conjunto de abertura e fechamento para semeio de milho, feijão. Então, assim, eu quero chamar a atenção que a gente só falou de internet, mas não é só internet. Esses brinquedinhos de carrinho de controle remoto, isso está dentro de um trabalho da Terra Digital. O controle remoto
a gente abre uma bomba de irrigação, liga, aciona, desaciona, a gente abre uma porteira, fecha uma porteira, que não precisa ser iguais a esse que a gente tem no sistema urbano de abrir portão, precisa de energia elétrica, pode ter baterias, né? Então, assim, eu quero chamar a atenção para vocês que esse nosso uso do dia a dia, das bobaginhas que a gente compra aqui da chinesada, são muito úteis e eu trabalho com projetos na África também, e lá eu vejo muita utilização da energia solar e Bluetooth. O que a gente tem no Brasil é só brinquedinho, que acende a luz, apaga a luz, aciona a carrinha, a boneca anda. Mas na África, com tecnologia dos chineses, que lá é permitido entrar, nós temos assim equipamentos para ajudar o produtor rural. Abrir um galinheiro, fechar um galinheiro, abrir válvula de água para alimentar, dosar doses de vacinas de um produto, né, para dar para uma vaca ou para uma ave. Tá? Então, eu queria chamar a atenção nisso, aproveitar e agradecer o convite do Enio e da equipe do Sebrae, e por meio do meu WhatsApp aí, do e-mail, eu fico à disposição da gente conversar algum assunto mais específico aí, né? Alguma experiência, se vocês acharem interessante, eu posso abrir um caminho aí dentro dessas 17 empresas que a gente fez trabalho, tá? Eu fico à disposição por esses contatos, e é isso. Eu agradeço a participação de todos e todas. Ricardo, considerações finais. Eu vou pedir a vocês, quem puder e quiser abrir a câmera, eu vou fazer uma foto aqui para não esquecer. A gente esquece de tirar foto, eu vou abrir a galeria grande aqui. Vai lá, Ricardo, enquanto isso. Eu quero agradecer também. Para quem tem curiosidade, querer saber mais sobre o 5G, principalmente o IoT, que é o 5G das coisas, é a internet das coisas, vejam 5G Outdoor. É uma frequência de 5G que ela é ultra mega blaster rápida, só que ela é curta. Então, você serve para indústria, serve para propriedade rural, mas se tiver alguma árvore na frente, já era. Então, são várias anteninhas, só que não é para você se comunicar, é para os equipamentos se comunicarem entre eles de forma automatizada e principalmente em rapidez, não de velocidade, mas sim de resposta. Então, fica essa dica aí para quem quiser saber. Agradecer bastante aí o Enio pela oportunidade, para a presença de todos vocês numa sexta-feira à tarde. Dar um bom final de semana para todo mundo. E vai iniciar as Copas, né? Domingo começa, né? Domingo começa a Copa. Então, vamos que vamos. Exatamente. Bom, algum colega do Sebrae Nacional está aqui presente? Eu vi que tem 40 pessoas numa sala e 200 e tantas no outro. Tinha 310 pessoas. Alguém do Sebrae Nacional aqui quer falar alguma coisa? Ou de algum Sebrae estadual, além do Germano? Eu vi que nós temos alguns colegas aqui, né? Paraíba, Rio Grande do Norte, né? São Paulo, Minas, a Jane está ali também. Bem legal. Tá bom, gente. Agradeço a vocês, então. Uma boa sexta para quem já cumpriu todas as obrigações, já lançou os encontros com o produtor rural, sextou, né? Pena, viu, o Kleber, que você não pode pegar a bicicleta. O Kleber fica em Leme, interior de São Paulo. Ele vai de bicicleta para Piracicaba, encontrar o Ricardo, tomar uma cerveja. Acho que lá para 7 horas da noite ele chega lá. Então, pena que eu estou aqui em Brasília, mas daqui a pouco eu tomo um em homenagem a vocês, tá bom, gente? Fiquem com Deus, um bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.